Quando eu faço palestra espírita, explanação, o meu objetivo é o seguinte, é que as pessoas, mais do que lerem e estudar, aprenda como colocar na prática do dia a dia. O meu objetivo é esse, que a pessoa entenda aquilo e pense, para que isso me serve? Não é? Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai? Linda essa frase, mas para que serve isso? Se a gente não entender, continua linda. Mas se não entendeu, é inútil. Então o objetivo, mais do que ler, é entender e praticar. Quando o Espiritismo começou, os espíritos começaram a se manifestar e levanta a mesa e bate na parede. Foi um chamariz. Nós precisamos chamar atenção para que as pessoas percebam que existe algo além da matéria. Kardec escreveu através dos espíritos. Foi a época de colocar no papel para podermos estudar. Quando o Chico chegou, fazia algumas materializações, também para chamar a atenção. Em determinado momento, Emmanuel disse, agora chega. Nós não precisamos mais chamar a atenção. Agora é hora de pôr na prática. Agora é a hora de exemplificar. Então o Chico parou. Porque não tinha mais necessidade. Alguém aqui precisa ver uma materialização para acreditar que existe algo além da matéria? Já passamos essa fase. Agora, por que nós estamos procrastinando colocar em prática aquilo que a gente aprendeu? Não, nós não estamos, então eu não estou no planeta Terra. Porque eu estou vendo um mundo aí em que as pessoas estão se matando por pouca coisa. Orgulho, vaidade, prepotência, honra. Honra. Se alguém estivesse praticando o cristianismo, se alguém estivesse colocando em prática o evangelho, nós estaríamos como a gente está hoje? Ou estaríamos bem mais calmos? Só aprender a relevar algumas coisas. Às vezes a pessoa fala uma coisa lá, você não gosta, aprender a... Tá, ele está errado, eu estou no meu direito, eu posso revidar, mas aonde isso vai terminar? Isso vai me fazer sentir mais, melhor? O que isso vai fazer para mim? Por que eu ainda tenho a necessidade de me colocar? Se Jesus disse que para ser o maior tem que ser o menor, por que a minha necessidade de aparecer? Por que eu não aprendo, não consigo, não tento entrar mudo e sair calado? E se manifestar na hora exata. Porque a gente está se manifestando, principalmente nas redes sociais. Vamos pegar a política. Todo mundo falando. Parece que todo mundo é cientista político. Quando chega na eleição, qual que é o índice de abstinência? Para falar na internet, 98% de presença. Mas no dia da eleição, qual que é o índice de abstinência? É mais fácil. Por que você não vai na hora certa e vota quieto? Qual que é a minha opinião? Voto é secreto. Vou lá e voto. Depois, se eu tiver alguém que eu acho que vale a pena, eu posso até falar, olha, vou votar nesse, porque eu confio, porque tal, né? Cidade, quando a eleição é vereador, é mais fácil, porque daí você conhece a pessoa, né? Eu tenho um monte de inimigos lá em Rio Claro. Tem inimigos em um monte de lugar, mas Rio Claro tem mais, porque é lá que eu vivo, né? Faz 52 anos. Valdinei, vim pedir seu voto, mas eu te conheço, nunca fez nada antes, cara. Você quer meu voto? O que você fez antes de ser candidato? De graça. Ah, já foi vereador? O que você fez depois que você perdeu o mandato? De graça.
Se nunca fez nada de graça, já perdeu meu voto. Meu jeito. Na hora certa. Então nós estamos aqui para praticar. Eu tenho que entender e pôr em prática. Então quando a gente fala do antídoto, primeira coisa, antídoto é o que combate o efeito, ameniza, neutraliza, reduz alguma coisa. Então o que nós vamos falar aqui hoje é o que vai fazer a gente diminuir o sofrimento. Não, eu coloquei nessa ordem, mas não precisa ser exatamente nessa ordem. Então, simplicidade. Nós somos criados simples e ignorantes. Quando a gente fala simples, a gente pensa, sei lá, no Mazzaropi. Ah, ele é simples, é um jeca, anda descalço. Não, isso não é simplicidade. Não é? Isso não é. Isso é relaxo, isso é desmanzelo. Simplicidade é não complexo, não complicado, simples. Que é o mais alto grau de sofisticação, segundo um grande pintor. Simplicidade. Um exemplo de simplicidade é Oscar Niemeyer. Quem não foi em Brasília, vá a Brasília para saber quem que é aquele homem. Traço simples e saiu aquilo. Simplicidade. Se você conseguir ser simples, você já ganhou a encarnação. Simplicidade. Não complicar. Porque às vezes a gente fala assim, eu tô com um problema, e aí eu vou na casa espírita para saber por que é, que provavelmente são reencarnações passadas. Não, não é bem assim. Era para ser, mas não é bem assim. Porque você veio com um projeto reencarnatório e algumas coisas para resolver. Mas chegou aqui, arrumou tanta confusão que todos esses problemas você arrumou agora mesmo. Nem começou com a fatura antiga, você já fez novos boletos. Você trocou de carro antes de quitar o anterior. Não é? É reencarnações passadas. Não, não é reencarnações passadas. As suas más inclinações, as suas más tendências, essa queimação que dá de falar da vida dos outros, é você agora mesmo, não é reencarnação passada, não. É fofoca. Então, simplicidade. Simplicidade, ó. Já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Vamos imaginar um teatro, certo? Vai ter uma peça de teatro aqui, nós somos os atores. Aí tem o diretor. Cena 1, fulano vai falar com o ciclano. E aí eu não sei quem vai entrar, acontece tal coisa, acabou. E o resto? É figurante. É tudo figurante. Simples, né? Cena 1. Cena 1. É você que vai falar, você que vai ouvir, você que vai responder, você que vai entrar. O resto é tudo quieto. Se não for feito assim, corta, começa de novo, quantas vezes necessário for. Não é assim? Então, a vida é um filme. Vai ter hora que você é coadjuvante. Vai ter hora que é a sua vez de falar. E vai ter hora que você nem na cena vai estar. Mas a gente aguenta? A cena não é nossa, mas a gente pega e interrompe. Entra mudo, sai calado, fala na hora que tem que falar. Você vai trabalhar, você foi contratado para quê? Para apertar o parafuso. Tá, então você aperta o parafuso. Acabou o serviço, vai para sua casa. Aí chega lá, começa a falar do gerente, começa a falar do amigo, começa a falar não sei o quê, vem com umas ideias diferentes, a produção tá rolando, parou tudo porque você não apertou o seu parafuso. Não fez aquilo que tinha que fazer. Ou seja, a gente complica. E não explica, né? Então, simplicidade é não complexo, não complicar. Já pensou que legal você ter uma vida simples? Você vai lá, você faz seu trabalho, você recebe o seu salário, você frequenta uma igreja, você cumpre com o papel na igreja, você é frequentador frequente, se você é passista, dê passe, se você é palestrante, palestra o que está escrito na codificação, volta para sua casa, se você é parente de alguém, visita, se você é pai, cumpre a sua função de pai, pronto. Mas a gente não quer fazer isso, a gente quer
Porque, não sei, aquela necessidade tem que aparecer, a autoestima é tão baixa, autoestima alta e autoestima baixa, certo? Para não esquecer, estima, valor, alto valor, autoestima pode ser baixa, a minha autoestima, o meu alto valor pode ser alto. Então, se eu tenho uma autoestima baixa, eu grito, eu faço, eu apareço. Por quê? Porque como eu sou muito pequeno, eu quero crescer. Se eu tenho uma autoestima muito alta, se eu me acho a última bolacha do pacote, eu vou tropeçar. É uma questão de tempo. Agora, se eu estou equilibrado, se eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito, tá tudo bem. Tá tudo bem. Perguntaram lá pro religioso: você está regando suas plantas. Se você soubesse que ia morrer daqui 2 horas, o que você faria? Daqui um dia, o que você faria? Eu continuaria regando minhas plantas. O que ele quis dizer com isso? Eu estou fazendo o que tem que ser feito. Agora, se eu tivesse que regar plantas e não estivesse regando, e soubesse que ia morrer daqui 2 horas e conversar com o chefe, eu largava tudo e corria para molhar as plantas, para não chegar lá. É o que acontece quando você tem uma doença que você sabe que não tem cura. Você muda de repente, né? Eu vi uma frase na internet muito legal esses dias aí. Você pode ter 1000 problemas, mas se você tiver uma doença, você só tem um problema. Todo o resto é secundário. Por quê? Porque daí nós estamos falando de vida. Não estamos falando de vida? Então, considerando que todos nós vamos morrer, então todo o resto é secundário. A gente precisa cuidar da vida. E cuidar da vida é o quê? Simplicidade. Se alimentar na hora o tanto certo, beber água, né? Alguém aqui esquece de beber água? A senhora está rindo, dona assim? A senhora não pode esquecer de beber água. A pessoa não esquece de abastecer o carro, né? Dificilmente você fica a pé na pista. Você vai fazer uma viagem, dificilmente você fica a pé na pista, não fica? E se ficar, ainda toma multa. E é guinchado. Mas esquece de beber água. Pedra no rim, fala pro médico, o médico fala assim: você tá bebendo água? Eu esqueço, doutor. Eu esqueço. Tá bom, não bebe não. Toma Coca-Cola só. Paralisa o rim. Vai fundo. Dormiu tanto certo. Simplicidade. Fácil. Difícil de fazer. Como que a gente faz? Uma coisa de cada vez. Aquilo que dá. E se não der? Não deu. Morreu tentando. Melhor morrer e nunca ter tentado. Não é? Principalmente se estava fazendo coisa que deveria estar fazendo e não fez. Fez o que não deveria. Mudou o foco. Fidelidade. Eu estou espírita, eu acredito no que está escrito e eu tento ser fiel àquilo que eu acredito. No dia que eu, Valdinei, discordar do Pentateuco, eu vou ter vergonha na cara de ir embora do Espiritismo. Jamais eu vou ter a cara de pau de querer mudar o Espiritismo. Se eu discordo, eu vou embora. Eu vou montar uma religião por aí. Fidelidade é seguir os princípios que tem a ver com você. Agora, não, eu não gosto desse negócio de reencarnação, eu não acredito em que espírito se manifesta, eu não acredito que volte para falar. Tá bom, aí eu vou para outro lugar. Fidelidade é manter aquele contrato que você fez algum dia com alguém ou com alguma coisa. Ser fiel é apenas cumprir o contrato. Ah, eu não dou conta. Seja honesto. Ó, eu não estou dando conta,
Vou rescindir o contrato. Se eu não der conta de ser espírita, eu vou rescindir o contrato. Como dizia Raul Teixeira, espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. É para quem aguenta. Se eu não aguento, não é mais bonito eu falar, ó, não dá mais para mim, ir para outro lugar ou para nenhum lugar, do que ficar aqui fazendo um espiritismo à minha moda, a moda da casa? Depois de todo o trabalho que o Kardec teve, e aí vai todo esse povo que veio até agora, que terminou o último que morreu foi o Divaldo. Não é feio isso? Você está em pecado, você não está sendo fiel. Estar em pecado, errou o alvo. Ó, o alvo é ali. Estar em pecado, errou o alvo, você não está sendo fiel. Vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. São coisas simples, mas que parece que a gente esqueceu, ou, sei lá, achou simples demais e quis complicar, e jogou um monte de coisa em cima. Um monte de coisa para tirar a atenção, desviar o foco, um monte de coisa mais importante, né? Se eu tenho que fazer evangelho no lar porque eu assumi um compromisso de fazer o evangelho no lar todo domingo, 4 horas da tarde, não dá para gostar de futebol, porque 4 horas da tarde tem futebol no domingo. Acho que é 4 horas que eu não acompanho futebol, tá? Aí eu faço o quê? Eu mudo o evangelho. Ah, não, hoje eu não vou fazer porque tem futebol. Domingo que vem eu faço. Aí não faz também porque tem futebol. Ah, mas a comadre vem em casa todo sábado, 6 horas. Não vá fazer evangelho sábado, 6 horas. Faz 1 hora que não vai vir ninguém. Agora, se eu coloquei sexta-feira, 9 da noite, e a comadre chegou, comadre, hoje eu faço evangelho no lar. Você tem a opção de esperar na sala, tem a opção de fazer com a gente. A opção não fazer evangelho não existe nessa casa. Porque se eu não assumo um compromisso comigo e não cumpro, gente, se eu não cumpro um compromisso comigo, eu vou cumprir um compromisso com quem? Com quem? Com ninguém. E isso serve para o evangelho no lar e serve para tudo. Para tudo. E se eu não dou conta, eu termino aquilo. Eu falo, ó, não dou conta. E paro. Sou sincero, não dou conta. Talvez, se der, se é mais manhã, mais outro dia, mais para frente, daqui, sei lá. Se eu der conta, eu volto, faço. Mas hoje eu não dou conta. Muito mais bonito. Porque senão a gente fica brincando de fazer e não faz nada. E quando você brinca de fazer e não faz, algo de ruim acontece. Lembra que nós estamos falando de antídotos? Antídotos. E amizade? Lembrei agora. No nosso lar, André Luiz encontra Elisa, que está cega, porque morreu de sífilis, estava no umbral, tinha se prostituído, porque André Luiz, quando vivo, teve um caso com ela, vamos dizer assim, o papai e a mãe descobriu, expulsou de casa, por conta, ela era empregada, por conta disso ela saiu para o mundo e foi para a vida fácil, a chamada vida fácil. Adoeceu, ficou internada, ficou cega, morreu revoltada. André Luiz reconhece ela lá no umbral. Essa é Elisa, lembra de toda a história. Vai conversar com ela. Como é que é seu nome? Elisa. O que aconteceu com você? Ah, aí ela contou. Trabalhava numa casa de família, me engracei com o filho do dono, tal. Eles descobriram, lógico, que quem foi mandado embora fui eu, não o filho do dono. E aí depois fui pro mundo e tal, e vai contando. E aí cheguei aqui. E aí ele pergunta, você tinha raiva dele? E ela falou, raiva mortal.
Pensava mal dele todas as noites. Acreditava que a culpa era dele. E agora? Agora, irmã Nemésia, a enfermeira, Nemésia ou Narcisa? Nemésia, Narcisa era do André Luiz. Ensinou a mim, me ensinou que a culpa é minha e dele. A minha parte eu vou resgatar. A parte dele, quem resgata é ele. E aí ele percebeu que ele fez bobagem. E aí ele diz a ela assim, até hoje em nosso lar não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Se você aceitar, virei te visitar sempre que possível. E ela diz assim, há quanto tempo que eu não ouço palavras tão consoladoras, há quanto tempo que eu não tenho uma amizade desinteressada. Nós estamos num mundo das amizades interesseiras. Não é? Vocês já leram O Príncipe de Maquiavel? Bom ou não? Tem quantos anos? 200? Mais? Atual ou não? Total, né? Uma frase do Príncipe de Maquiavel. Se você não pode ser o príncipe, seja o amigo do príncipe. Porque você se beneficiará de tudo que o príncipe se beneficia. Ou seja, você não precisa ser rico. Você só precisa ser amigo do rico. Porque se o rico tem barco, se o rico tem avião, se o rico tem fazenda, se o rico tem casa, se o rico come bem, se o rico dorme bem, e você é amigo do rico, chamado papagaio de pirata, isso aí Maquiavel disse há mais de 2 séculos. Amizade interesseira. Só que é o seguinte, se você é amigo do príncipe, não importa o que o príncipe faz, porque se você falar alguma coisa, ele te joga do barco e você morre afogado. Você sai do grupo. Então, se você se sujeita a ser amigo do príncipe, você vai ter que engolir tudo que o príncipe fizer. Nossa, mas eu não suporto. Você não, mas tem muita gente que suporta. Ou não? Na maioria dos casos, isso tem um nome, chama cargo de confiança. Certo? Mas você ainda tem a opção de discutir, não aceitar e sair. Tem a ver com você. Agora, se o príncipe é uma pessoa correta, beleza. Tá tudo certo. Amizade desinteressada. Quando somos crianças, a gente vai jogar bola e briga. Brigou já jogando bola? Muito? Mais ou menos, pouquinho. Faz quantos anos isso? Uns 40 já? Mais, né? Mais, né? Então. Fala o nome de um que você brigou aí. Chuta um nome aí, vai. João. Vamos dizer que você brigou com o João, 40 anos depois. Você encontra o João no banco. Você cata o João pro cabelo e rola com ele no chão? Hoje. Mas como não? Ele te deu um couro, velho. Não tem problema? Por que não? Não, não é isso. É porque a gente não briga com amigo. A gente briga com as atitudes que os amigos tiveram com a gente. Quando eu sou criança e saio para brincar, eu não sei quem é filho do banqueiro e quem é filho do lixeiro. Eu sei que se a bola rolou, todo mundo é amigo, todo mundo brinca. E não importa se o filho do banqueiro me chutar, eu não vou deixar quieto, eu vou chutar ele. A mesma coisa vale para o filho do lixeiro. Por quê? Porque é uma amizade desinteressada. Então eu não brigo com o João, com o Pedro, com o Mané, não. Eu brigo com a atitude dele. A sua mãe não sei o quê, vai lá e bate no cara. Você vai falar da minha mãe? Não é assim? Aí se a mãe ficar sabendo, uma mãe briga com a outra e passa a encarnação sem conversar. Porque daí o adulto já tem o bichinho da vaidade, do orgulho, não é? Se eu ver você com aquele moleque, você vai ver só. E aí não vai não se encontrar na praça, na quermesse, e não olha na cara uma da outra. Aí você olha lá quem tá jogando bola.
Os dois também estão brigados. Isso não muda, não é? Isso vale para menino, vale para menina. Não é assim? Porque eu brigo com as atitudes dele. Agora, a amizade está preservada. A amizade é isso. Aí eu pego, brinco com um amigo. Aí vai cada um para um canto. Depois de 20 anos eu encontro com um amigo. Aí eu chego e falo assim, ei, como é que você tá? Ah, tô trabalhando em tal lugar, tô fazendo tal coisa, casei, não sei o quê, não sei o quê. Eu fico com ciúmes dele porque ele tá com outro amigo? Você já viu um amigo com ciúmes de outro amigo porque foi embora e fez outra amizade? Não, né? Porque isso aí é insano, não é insano? Então, a gente não tem ciúmes de amigo. Amigo a gente quer que fique bem. E se o amigo do amigo é gente boa, é nosso amigo também, e junta tudo. Agora, quando é um relacionamento amoroso, se eu não for amigo da pessoa com quem eu tô, eu tenho ciúmes. Mas a gente não pensa nisso. Meu amigo estava trabalhando em casa essa semana. Deu vontade de dar uma martelada nele umas 4 vezes. Juro por Deus. Porque o pensamento vem, né? Ô, Vadinei, você fala assim, não, o pensamento vem. A responsabilidade é o que eu faço com o pensamento. Vem as más tendências, né? Aí eu dou uma na cabeça e mando ele embora. Porque, pô, velho, o cara fumou dentro da minha sala, velho. 8 horas seguidas. Ô, fumando lá fora. Aí ele ia. Quando eu saía, ele tava fumando de novo. Entendeu? Aí eu falava assim, ô, filho. Aí eu briguei com ele o dia inteiro. Dei café, dei suco, dei pão, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa é você brigar com a atitude da pessoa, outra coisa é deixar a pessoa sem tomar café na sua casa. Que amigo não deixa o outro amigo sem café. Mesmo o café tá no 32 pau agora, né? Porque o café tá o preço da picanha, né? Só que não foi a picanha que abaixou, foi o café que subiu. E eu não tô falando mal de ninguém, é fato. Aí eu dei café. E aí eu briguei com ele. Um monte de vezes. E a gente briga desde os 12 anos, já faz 40, né? Porque eu tô com 52. Agora, não importa o que ele fizer, não importa o que ele fizer. Se ele fizer uma bobagem, o que ele não vai fazer, porque é um cara de bem, porque só continua amizade comigo porque ainda é de bem. Os outros que roubaram, que foram presos, que usaram droga, esses aí não são mais, não convivem mais comigo. Mas esse é de bem. Se amanhã ele fizer uma bobagem muito grande e for preso, sabe o que vai acontecer? Eu vou visitar ele na cadeia. E vou chegar lá e vou falar assim, tô com vontade de te dar outra martelada, velho. Mas eu vim te visitar. Porque você é meu amigo. Entendeu? É que nem filho, né? É que nem filho. Chega em casa, um bilhetinho desse tamanho, singelo, da professora, dizendo que aquele ser humano chutou não sei quem, rasgou o livro, derrubou não sei o quê. Aí você vai lendo aquilo, né? Quando chega, são 5 parágrafos. Quando chega na segunda linha, você já tem aquela vontade, né? Cristã de destroncar aquele ser humano. Já que você que pôs no mundo, você tem direito de tirar, você pensa, né? Já que foi eu que pus, eu tenho direito de tirar, né? Dá aquela vontade de destroncar o anjinho. Aí você chega no ser humaninho e diz assim, paz, presta atenção, como é que você fala? Você fala assim, ó, eu te amo. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu te amo. Você preserva o sentimento. E aí, preservado o sentimento, você fala para ele, mas quando você chuta o amiguinho, entendeu? Aí ele vai entender que você está brigando com o que ele fez de errado. Mas o sentimento está preservado. Se não, você vai falar um monte de bobagem para a criança, vai ofender, vai humilhar, vai projetar todas aquelas coisas que você tem dentro de você, porque Jesus disse que a boca fala o que está cheio de coração, e vai desperdiçar aquela frustração, porque você teve uma vida difícil, e agora ele tem tudo, e ele não está valorizando, eu não gosto de você porque não valeu a pena, eu segurei você na barriga, e aquilo lá vai descarregando. E aí o que acontece com aquela criança mesmo? Quando o meu pai me xinga, eu não deixo de gostar do meu pai, porque o meu pai é adulto,
é meu herói, a minha mãe sabe tudo, então se ela está falando que eu sou burro, que eu não presto, eu acredito. Quando meu pai e minha mãe me xingam, eu passo a gostar menos de mim. Entendeu? E aí você cria um adulto com a autoestima baixa, que vai passar a vida inteira fazendo tudo para agradar todo mundo, porque ele quer ser elogiado. Já que o pai e a mãe não elogiou, qualquer um serve. Por isso que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Porque delas é o reino dos céus. Porque Jesus amava. Mas corrigia, porque quem ama, educa. E Samitiba. Amizade é isso. Amizade é aquele sentimento que a gente tem pela outra pessoa que tem afinidade com a gente, tem sintonia com a gente. Pensa as coisas que a gente pensa, gosta daquilo que a gente gosta. Não tudo. Não tudo. Por isso que a amizade ela vai bem variada, ela é bem cíclica. Eu joguei bola com uma pessoa, depois eu fui trabalhar com aquela pessoa, aí a pessoa, cada um foi gostando de outras coisas e a gente não tem mais afinidade. Então, se eu sentar para conversar com aquele que eu joguei bola, talvez a gente não tenha mais nada para conversar. Por quê? Porque mudou a vibração, mudou o pensamento, outros valores. E o que vale? Vale aquele tempo que a gente passou junto. Aquilo fez um elo comigo. Em uma encarnação mais para frente, se eu me encontrar com ele, vai ter essa ligação. Tá difícil entender? Não é simples? Por que a gente não faz? Uma vez, uma pessoa estava perguntando para o Chico Xavier assim, Chico, o que você acha disso? Aí a pessoa falou assim, aí o Chico pegou e citou um trecho do Evangelho. Aí ele perguntou outra coisa, o Chico citou outro trecho do Evangelho. E foi fazendo assim. Daqui a pouco, a pessoa falou assim, mas isso é o óbvio. Isso é o óbvio. E ele disse assim, então, o Evangelho é cheio de coisas óbvias. A gente que insiste em complicar. É o óbvio. O que está difícil no Evangelho? Difícil de fazer, mas o que está difícil de entender? Vamos lá, o que o Cristo pregou? Reconcilia-te, perdoa, não leva rancor para casa, se não te aceitarem, bata o sapato e vá embora. Não é isso? Tome a tua cruz, ou seja, resolva os seus problemas. Faça o outro que gostaria que te fizesse, não faça o outro que não gostaria que te fizesse. Não é simples isso aí? O difícil é pôr em prática. Mas quando eu faço, eu me destaco. E parece que não sei, porque quando a pessoa se destaca fazendo mal, algumas pessoas ainda aplaudem. Mas parece que quando a pessoa se destaca fazendo bem, todo mundo se junta para derrubar, né? Incomoda. Por que incomoda? Hã? Então, sabe por que incomoda? Porque quando alguém faz o bem, a pessoa está dizendo indiretamente a mim: se eu sou capaz, você é capaz. Como eu não quero mudar, como eu não quero fazer e eu só coloco desculpa para não fazer, se alguém faz, me incomoda. Então eu apago aquela pessoa. Porque que desculpa que eu vou dar? Deu para entender por que incomoda? É por isso que incomoda. Então se você fizer tudo correto, você vai incomodar. E aí vão falar assim, essa pessoa, esse cara tá se achando. Eu te conheço, nós bebia junto. Aliás, não morreu nenhum espírita de metanol, não, né? Vocês pararam de beber, né? Eu acho que espírita, não, pelo amor de Deus, espírita não morreu de metanol, não, né? Porque se morrer um espírito de metanol, a gente vai ter que conversar com o presidente da casa. Não sei, né? Como tá todo mundo assistindo, o diretor, dá uma olhada aí. Que o mínimo que se espera, né? É que você tenha largado a bendita cachaça.
E aí você começa a incomodar. Tá se achando, tá fazendo palestra agora. Aí tá dando passe. Tá dando passe. Começa a incomodar. O povo fala ou não fala? E aí o que a gente faz? A gente retruca? O que a gente faz? Nada. Por quê? Que eu fiz mesmo. Como é que eu vou mentir? Tá filmado, fotografado. Tem foto nas festas lá. Segurando a cerveja. Como é que eu vou falar que não era eu? Não era eu. Entendeu? Não tem como. Então é o seguinte, meu colega, é o seguinte, é verdade, a gente fez um monte de coisa aí, eu estava equivocado, naquele momento era o que eu sabia fazer, hoje isso não me serve mais, mudei e tudo bem. Não estou dizendo para você fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, mas foi bom para mim, se você achar que é bom para você, procure uma casa religiosa. E não precisa ser espiritismo, não. Aquela que te fazer melhor, aquela que te fizer bem. Se fizer com que você pare de piorar, já é um progresso. Não precisa nem melhorar, só parar de piorar. Já é um progresso. Daí quando a gente fala, então, antídotos para o sofrimento. Por que para o sofrimento? Porque a dor no mundo de expiações e provas é fato. Ontem estava com dor nas costas. Forcei, doeu. Vocês já estão com dor na barriga. Tem que parar logo para vocês se comerem. Quem não jantou. Não é assim? É fato. Doer, vai doer. Quando você cresce, os ossos começam a esticar, dói. Quando você envelhece, dói. Tudo dói. Então, a dor é fato. Agora, o sofrimento, ele é proporcional ao quê? Ao meu entendimento. Não significa que eu não vá sofrer de maneira nenhuma. Mas, de acordo com o meu entendimento, com a minha resiliência, eu vou sofrer um pouco menos. Tem dores que é difícil, né? Perder um filho, criança, e viver 90 anos, não tem jeito. Vai doer. Talvez não vá doer que nem a primeira semana, que nem o primeiro mês, mas vai doer. Quem que esquece? Mas se eu vou entendendo que a vida é assim, que às vezes acontece, talvez eu sofra menos. E para eu sofrer menos, fidelidade, simplicidade, amizade. A simplicidade é humildade. Não é para andar que nem um mulambo. Humildade é você ser você. É ser quem você é. É o que tem para hoje. Vou melhorar. Mas se eu tentar ser o que eu não sou, eu vou tropicar, eu vou cair. Porque a vida derruba. No sentido de colocar a gente no último lugar, lembra? Foi na festa, sentou na primeira cadeira, o dono da festa pediu para que fosse na última cadeira. Aí você vem palestrar no centro espírita, só fica 2 diretores, o resto ninguém senta na frente, porque na Bíblia está dizendo que não é para sentar na primeira cadeira. É isso que a gente entendeu, né? Não, meu filho, não é nada disso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras. Se você tá na. Se o seu bilhete é número 3, senta na número 3. Mas você sentou na número 7. Aí o dono da festa falou, ó, sua cadeira é número 3. É só isso. Então não adianta chegar aqui e querer fazer de intelectual, se você não é intelectual. Faz o básico. Eu não sou número 10. Se eu sou número 2, eu vou dar o número 2. Quando chegar o número 3, número 4, número 5, vem aqui e fala. Olha que beleza, eu vou lá e aprendo. É assim. Então humilde é, seja você quem você é. Essa é a sua melhor versão. Primeira coisa. Porque a gente não regride, certo? Agora, se essa é a sua melhor versão, imagina o que você era antes. Até dói, né? Se eu sou a minha melhor versão, estou pensando nisso, 3 encarnações passadas eu dava uma martelada mesmo. Com certeza, eu dava. Já não estou dando, agora eu só xingo. Já melhorou. Entendeu? Então essa é a minha melhor versão. Agora eu vou chegar lá no lugar e vou me fazer do santinho.
a casa vai cair. Humildade, seja você quem você é. Nem esbanje e nem banque o tonto fingindo que é. Porque acontece cada coisa, gente. Vou fazer uma fofoca aqui. Espírita não fofoca, né? Espírita faz comentário fraterno da vida alheia. Fui assistir uma palestra e eu conheci o palestrante. E o palestrante, ele tem uma grana boa, sabe? Ele tem uma grana boa, ele é bem de vida. Financeiramente, ele é bem de vida. E a casa é aquelas bem de pobre, de grana, mas porque os frequentadores são pobres, né? Porque a maioria das casas espíritas, as casas são pobres, de grana com frequentador rico, né? É que o espírita não põe dinheiro. Casa que o espírita põe dinheiro, fica redonda. Aí eu fui naquela casa que lá era pobre e os frequentadores eram pobres. Só que o cara que foi falar não é pobre, não é mesmo. E aí ele começou a fazer a palestra e falar de humildade, velho. Domingo de manhã ainda. E o cara tava com uma camiseta furada na barriga, meu. Ah, não. Aí não deu. Não falei nada, só pensei, né? Não. Isso não é humildade. Fica feio, né? Fica feio. Se o cara pode comprar uma camisa boa, por que ele tem que ir no centro espírita aqui no Mulambo? Ele pode comprar. Ah, eu sou humilde. À noite vai no restaurante e gasta uma grana, mas na casa espírita. Então isso não é humildade. Certo? Então sejamos simples, fiéis, amigos, principalmente a nós mesmos. Seja seu amigo. Sabe esse corpinho? Ele tem manutenção. Manutenção. Água, comida, sono, leitura, conversas, músicas. Manutenção. Exercícios, manutenção. Ele tem manutenção. César, quando você fez 18 anos, que ano que foi? Pode mentir se você tiver com vergonha. Que ano que foi, quando você fez 18 anos? Alguma coisa 3 ou 9? 75? Tá, 75. 75, qual que era o carro do ano, velho? O primeiro, né? Primeiro, 2 portas, mas eu lembro desse. É. Então, um Chevette. Aí você tem 18 anos, seu pai chega e fala assim, ó, César, você fez 18 anos, eu vou te dar um Chevette, tá aqui. Cara, é um carro zero. Bonito, é confortável, né? Chevrolet, tal, bonito, né? Aí você fica todo. Aí seu pai fala assim, só que é o seguinte, é só esse até morrer. Certo? Nós estamos em 2025, tem Chevette por aí ainda, que vale 10 vezes mais que carro novo. Se for para placa preta, é uma grana. Se você tivesse guardado o seu, você tinha feito dinheiro, né? Mas imagina, você com o Chevette agora, de 75, 76 até 2025. Você ia deixar o Chevette no sol? Você ia trocar o óleo de Chevette de vez em quando? Você ia fazer manutenção só de vez em quando? Ou você ia cuidar, porque era só o Chevette, até você morrer? Para não ficar a pé, você ia cuidar, não é isso? Então, quando você nasceu, Deus deu um corpinho para você. É o seu Chevette. No meu caso, em 73. 3/3/73, não esquece, hein? Não tem como esquecer, né? 3/3/73, 8h25 da manhã. Hospital Santa Filomena de Rio Claro. Valdinei, ó, no meu caso era um Fiat 147. Tó, certo? É o seu corpinho. Vai até você morrer. Cuida. Põe água, põe comida, põe para dormir, toma banho, toma vacina, toma remédio, se alimenta, faz exercício, estuda. Porque senão não vai dar certo e você vai ficar a pé. A diferença é que o Chevette você troca a porta. Esse aqui não dá para trocar o bracinho. Algumas coisas você consegue. Se você for muito rico, você troca mais rápido ainda. Mas não dá para ficar trocando. Então você cuida ou você morre. Minha mãe nasceu em 1938. O mundo era preto e branco ainda. Em janeiro, 81.
8 anos. É o mesmo carro. Se não tivesse cuidado, morria. Então seja primeiro seu amigo. Seja fiel primeiro a você. Por que que a pessoa trai a outra pessoa? Ninguém trai outra pessoa. A pessoa trai ela mesma. Quando eu faço um compromisso com aquela pessoa, se eu não conseguir manter o compromisso, eu estou traindo a mim mesmo. Não é outra pessoa. Eu não consigo honrar o compromisso que eu assinei. Nunca tem a ver com o outro. Seja seu amigo, seja fiel a você e seja simples. Não complica, porque não dá para dar cavalo de pau de chevette, velho. Você vai capotar. Certo? Simples de tudo. Pessoal, vou parar porque até eu tô com fome já. Beleza? Obrigado e até uma próxima, viu?